o importante é que em todas as noites, em qualquer parte do mundo, haja sempre um palco aberto, onde ocorra a comunhão entre os homens, transcendendo os limites e as fronteiras da natureza, da sociedade e da cultura. Este trecho, extraído do filme Edmundo está em Casa, nos faz refletir sobre a arte cênica em seus movimentos constantes, descabida de fronteiras. Esta temporada quer provocar para compreender a arte em movimento. O convidado de hoje ele é Laédio Martins, ator, diretor, professor, pesquisador das artes cênicas. Mas hoje irei optar por defini-lo através do todo. Laédio é o fazedor de arte de Santa Maria. Uau! Bom, Laédio, eu vou começar essa nossa conversa, que vai ser bastante provocativa, te provocando com um trecho do Bertolt Brecht, que eu vou ler agora. Vocês, artistas que fazem teatro, em grandes casas, sob sóis artificiais, diante da multidão calada, procurem, de vez em quando, o teatro que é encenado na rua, cotidiano, vário e anônimo, mas tão vívido, terreno, nutrido da convivência dos homens, o teatro que se passa na rua. Como você percebe a relação do teatro com o ordinário dos nossos dias? Eu acho que é o ordinário que alimenta as dramaturgias em geral, porque nada do que aparece como dramaturgia no palco apareceu do nada na cabeça do autor. Ele sempre viu alguma coisa que remeteu a ele um insight, uma inspiração. Eu acho que observar a vida é o grande passo para se tornar um bom artista, né? E o bom artista se define por isso, pelo seu poder de observação e pelo poder de adaptação desse seu olhar à percepção do outro, né? Que é o outro que vai dizer que ele é um artista e que aquele trabalho é bom. É óbvio que ele precisa acreditar inicialmente nisso, mas o cotidiano é o alimento da arte. E diante disso, para ti, o que é dirigir? Dirigir é ter escuta apurada, escuta dos 5 sentidos, é estar atento e ser um bom filtro, uma esponja filtro. Absorver de tudo e botar para fora o que não serve, utilizar aquilo que acho que é pertinente para aquele instante. E, na verdade, a gente dispensa muito pouca coisa, né? A gente a tendência é ir agregando, porque o repertório é uma coisa infindável, né? E quanto maior o seu repertório, maior a sua possibilidade de ação no mundo, eu penso assim. E enquanto artista, isso vale mais ainda, né? Porque aí eu consigo me multifacetar. E essas agregações, elas passam por adaptações? O tempo inteiro, porque aí você vai misturando os conteúdos das gavetinhas e fazendo as relações, né? Às vezes uma coisa que você leu lá quando era criança, você em algum momento vai, olha isso! Muda a tua perspectiva da percepção mesmo, assim, tipo, olha, eu sabia disso a vida inteira, isso estava comigo o tempo inteiro, e agora isso virou outra coisa e está sendo usado aqui num sentido outro. Eu acho que essa é a mágica da vida também, né? Não estar fixado a um conceito e saber que o conceito depende do contexto, né? E todas as palavras outras que vêm em volta do conceito vão determinar o que ele quer dizer naquele exato momento, embora a essência do que ele quer dizer não vai ser alterada, né? Sim. Mas o uso dele dentro do contexto é que vai fazer a diferença. E falando em adaptação, tu dirigiu, né, o Edmundo está em Casa, que foi lançada recentemente, e nele, inclusive, se conta um pouco da história do Teatro 13 de Maio de Santa Maria, né? Isso. Que ele nasce ali, se torna uma biblioteca pública no seu início e passa por uma mudança e se torna o Teatro 13 de Maio, que é referência há muito tempo na cidade, né? E essas mudanças, essas adaptações também ocorrem com o filme O Edmundo Está em Casa, né? Que foi pensado inicialmente numa peça teatral e se transforma numa obra audiovisual. Então, diante disso, como tu enxergas essa relação da adaptação, mutações da arte na arte? Eu, como sou um profissional do teatro, naturalmente eu tinha uma certa resistência em produzir uma peça para vídeo, né? Tanto que a primeira vez que a gente montou o projeto para o que acabou virando esse filme era para o Palco 13, que é um projeto super bacana do Teatro 13 de Maio,
E aí, na adaptação, que foi bem quando entrou a pandemia, em 2020, a gente teve que adaptar. Eu falei, não, eu não vou filmar a peça, me recuso. Eu falei, então a gente vai fazer outra coisa. E a gente acabou fazendo um documentário, contando a história do que seria o filme, do que seria a peça que a gente queria fazer e tal. E aí, então, quando abriu o edital esse Diversidade das Culturas, da Fundação Marco Polo, com o apoio da Lei Aldir Blanc, aí eu pensei, pô, vai dar para fazer a peça agora, vamos, e agora vai ter cachê, vai ser maravilhoso. Né? Porque originalmente envolveria só 17 pessoas, né, para montar a peça. O elenco e mais uma equipe técnica, que é o que se precisa para o teatro, que é bem menor do que no audiovisual. E aí não deu para fazer de novo a peça. E então, assim, vamos desistir do projeto, vamos devolver o recurso recebido ou vamos dar um jeito? Aí lá, em Pelas Tantas, me convenceram que ia dar para fazer. E eu acreditei. E, enfim, deu para fazer. Né? Foi assim, foi um perrengue, a gente conseguiu angariar. No fim das contas, acabou com uma equipe de mais de 55 pessoas. Assim, eu fiquei quase louco no meio do caminho, né? E assim, mas o forte é que o tema motivou o engajamento dessa equipe gigantesca e uma equipe fantástica dos melhores profissionais da cidade. Então, assim, eu me senti muito contemplado de ter sido privilegiado com o esforço dessa gente que acabou não ganhando nada para fazer muita coisa, né? Então, tanto que eu digo que a gente recebeu um montante X do recurso do projeto, só que a gente conseguiu viabilizar em mão de obra 3 vezes o valor. Né? É óbvio que não em valores financeiros, mas em dedicação, em sangue e suor da equipe. Assim. Então isso foi uma coisa que me deixou mais acreditando ainda no artista, porque é isso, quando você tem uma boa ideia, uma ideia que o grupo de trabalho acredita que vale a pena levar adiante, ela vai acontecer como tiver que acontecer. Né? E aí eu aprendi uma coisa linda com o meu diretor de fotografia, o Fabiano Foggiato, o Alex, ajudou a gente muito também nesse projeto, e que assim, é o melhor, o que é o melhor para o projeto? E eu quero dizer, mas não é o que eu quero sim, mas eu quero só por isso, porque é o melhor para o projeto. Porque às vezes é difícil tu estar com essa equipe imensa de pessoas na tua volta e que são mais qualificados do que você tecnicamente num métier novo para você, e que lá pelas tantas você tem que bater o pé e dizer assim, não gente, desculpa, eu sei que vocês sabem, eu sei que não faz assim, eu sei que todo mundo faz assado, mas ok, vamos tentar fazer assim e depois vamos fazer do outro jeito? Eu preciso me convencer que não vai dar certo. Então, assim, a gente teve vários momentos que foi interessante porque a gente se convenceu que sim, que dava certo, mesmo não sendo o comum, mesmo não sendo o que todo mundo faz, mesmo não sendo o que o recurso técnico pede que se faça. Né? E às vezes o artístico, ele passa um pouco por isso, né? Ele precisa suplantar esse quesito técnico, não que ele está abandonando, não, ele está melhorando a técnica, porque isso, depois de ser feito a primeira vez, pode se tornar repetido muitas vezes, né? Em outros contextos, assim. Então, eu me senti bem realizado com a pesquisa toda desse trabalho, né? Porque foi uma pesquisa de 2 anos, com um apoio incrível do pessoal da Casa de Memória Edmundo Cardoso, da Associação dos Amigos da Casa de Memória Cardoso. A Gilda e a Terezinha foram sempre super solícitas assim, em nos atender e, em primeiro lugar, em aceitar a ideia, né? Porque elas não faziam a menor ideia de quem eu era e já tinha um projeto com o meu sócio na Casa Gabi Horticultura, que é o Luciano Gabi, que era o Edmundo Vai à Escola. E aí, a partir desse projeto, que era uma coisa pequena, eles iam quase que com uma contação de história sobre a história de Edmundo para as escolas. E aí, a partir disso, o Luciano falou, olha, a gente pode fazer uma coisa melhor, eu vou chamar umas pessoas. Sim. E aí, a gente fez essa primeira reunião, assim, e é super legal, porque foi um insight que veio de primeiro momento, assim. Quando a Gilda contou sobre o pai dela, como era, eu me identifiquei de tal maneira com a figura, que, assim, eu tive... E contar essa história do Edmundo é uma forma de regar uma semente da Santa Maria Cultura, como a cidade cultura, seguir regando. É tentar entender por que em algum momento a gente assume ou a gente tem a coragem de dizer que somos uma cidade de cultura. E cadê a atividade cultural? Né? Então, nessa pesquisa deu para perceber que havia sim essa pujança cultural e que deu mérito à cidade de se chamar Cidade Cultura, mas que a gente está tendo que pedalar muito para chegar nesse lugar de novo,
porque a gente, não sei o que está acontecendo, mas tá faltando, né? Está faltando para a gente poder falar isso com orgulho e não se sentir envergonhado quando diz a cidade de cultura, mas e aí? Você vem para cá, não tem um evento, não tem, né? Embora agora está voltando a acontecer bastante coisa. Né? Não estou dizendo que há má vontade das pessoas, não. É todo um contexto que está aí, né? Também político, que dificulta tudo, sobretudo para quem é artista. E a cultura, ela não se limita só aos movimentos artísticos, né? Então é isso, eu acho que houve uma cisão tão grande da convivência social, e isso que acabou afetando, no fim de tudo, essa diminuição, né, da movimentação cultural na cidade. Mas o interessante sobre o Edmundo é que, na verdade, a gente usa o Edmundo como desculpa para falar de um monte de outras pessoas que não são faladas e que, por exemplo, a gente narra a história do teatro desde o século XVIII na cidade. Né? Então a gente conta a história de como o Teatro 13 de Maio foi construído, e ele foi construído, sim, originalmente para ser um teatro. E todo o resto da ocupação que aconteceu dentro daquele edifício é porque não é fácil manter um teatro aberto, sobretudo quando você é um amante do teatro, ou um amador do teatro, como se diz, no bom sentido. Né? E aí o poder que tem a Escola de Teatro de Leopoldo Frois é isso, é a manutenção desse movimento no centro da cultura da cidade, e como uma coisa importante, que tinha um engajamento de poder público, de iniciativa privada, né? Mas tinha todo esse respaldo dos profissionais que faziam isso. Né? E eles não eram artistas, todos eles eram outros e faziam aquilo porque eram amadores. E quais foram as tuas descobertas durante esse processo, desse projeto do Edmundo Está em Casa? Nossa, que o teatro foi construído com as pedras da igreja. Isso para mim fez uma coisa louca. Né? Eu falei, gente, olha que maravilha que é isso, que o templo pagão foi construído com o templo sagrado que foi destruído por uma rixa político-financeira. Então isso é tão legal, sabe, de pegar que o templo pagão das artes foi construído com as pedras da igreja matriz que deu ruim. Tipo assim. E aí é isso, fica claro que tudo é disputa política o tempo inteiro, né? Então, mas isso significou para mim por essa questão subversiva até da arte, né? Subversiva no bom sentido, não terrorista, mas subversiva naquilo que eu falava da técnica, que ela precisa ser melhorada e ser transformada, porque os novos tempos eles pedem isso. Né? E se você está fixado num bloco de cimento, você não vai conseguir se adaptar, a menos que alguém tenha força para te rolar morro abaixo. Aí tu vai dar umas aparadas, né? Nas cantoneiras. Falando do que esses novos tempos cobram, e às vezes o tempo todo, você acha que o teatro ele tem um papel social? E qual é o papel social do teatro? Olha, o papel social é uma pergunta difícil essa, mas com certeza ele tem um papel social de tirar como chama? As viseiras, ou de minimizar os bloqueios da visão e da percepção, sabe? É amplificar os sentidos, é mostrar um novo ponto de vista, é tirar a pessoa do bloco de cimento. Né? Tipo, é entalhar uma escultura num bloco de cimento. Teatro é teimosia? Teatro é teimosia, é resistência, é vida que brota todo dia. E quais foram as tuas teimosias? O cenário, a cena do Procópio Ferreira com o Edmundo Cardoso, que não é assim que se faz, ninguém faz desse jeito, não dá. Eu falei, gente, por favor, vamos tentar. E ficou super legal, foi um resultado super legal. Agora, o cenário foi realmente a minha teimosia, né? Os cubos, porque são cubos gigantes, eles têm 70 centímetros por 70 centímetros, e mais os tipos, né, que também são em escala gigante, que um tipo de tipografia ele tem, sei lá, 2 centímetros, esses têm 70 também, 70. Então, e assim, foi muito dinheiro, quem mais levou dinheiro foi o cara que fez o cenário. Mas teve não o cara que teve a ideia, que fui eu, mas o cara que, né, que botou a indústria a serviço daquilo. Mas tiveram outras teimosias durante a tua trajetória no teatro? Eu estar fazendo teatro hoje é a minha teimosia. Segue sendo a tua teimosia. A minha teimosia é não querer deixar de ser um artista de teatro, é insistir no teatro, apesar da diversidade,
E apesar de toda a dificuldade nesse período aí, né, que a gente não pôde trabalhar, eu fiquei sem trabalhar 2 anos praticamente. Né? E sem trabalhar quer dizer sem receber, né? E as contas não deixaram de chegar em nenhum momento. Né? Isso para todos os artistas, não estou dizendo que ele sofreu mais, não. Né? Mas eu acho que foi uma realidade bem difícil para quem trabalha com arte. E quais foram as mudanças que tu observas na tua relação com a arte nos últimos tempos, aproveitando este gancho? Eu tive que aprender a fazer coisas que eu não fazia, que, por exemplo, aprender a trabalhar com audiovisual, a me tornar um profissional da edição, porque daí eu acabei fazendo edição de vários festivais de palhaçaria por aí online. Né? Então eu acabei descobrindo outras atividades, não necessariamente artísticas, mas técnico-artísticas também, né? Porque um bom montador, ele dá um bom jeito num filme ou numa coisa que está ali sendo editada previamente, né? Então eu acho que eu consegui... Demorou um pouco, demorou um pouco para aliviar a teimosia, né? E dizer, tá, não vai passar essa coisa, vamos ter que fazer outra coisa, vamos se virar. E o texto teatral, ele se finaliza ou ele nunca chega até um fim? Não, você abandona, né? Você abandona, como a tese, né? Você está escrevendo assim, eu vou abandonar, porque Deus, faz a última revisão e pronto. Porque nunca. E aí que você vai botar na cena, você está ensaiando, você já muda. Está sempre em movimento, né? E este movimento o público também faz? Ele também, as interpretações que o público faz, continua o teu texto? Com certeza, dá nova significação, porque às vezes eles percebem coisas que não era o que havia sido percebido quando se criou e quando se fez. Mas o feedback, a gente recebe pouco esse feedback do público, né? Assim, poucas pessoas vêm para você e dizem assim, olha, tal coisa. E também a gente não tem muito o hábito de fazer teatro autoral, né? Uhum. Tipo assim, eu que de vez em quando, eu já fiz assim, meus últimos 4 trabalhos eu acho que foram mais autorais, assim, com exceção de Carícias, que foi um bom trabalho também, que era bem provocativo, que tinha essa pegada das relações, né, que foi antes da pandemia, assim. Mas ele coloca em xeque as relações, a hipocrisia, a falsidade, as máscaras. Mas nessa ideia que eu te provoquei na questão do teatro se finalizar, o texto, o que não é da tua autoria, ele também passa por tua autoria, né? No momento que é adaptado. Certo, porque o ponto de vista da montagem não está lá na encenação. A encenação é o texto, né? Aliás, o texto é o texto. Uhum. Agora, o que a encenação traz a partir do texto... Aí tem a autonomia artística do diretor, da equipe artística, dos atores, né? Mas a essência é sempre do autor dramático. Né? Eu, enquanto diretor, eu sempre respeito muito a dramaturgia. Né? E me atrevo a fazer poucas adaptações. As adaptações vêm no sentido da atualização do texto, né? Porque o texto pode ter sido escrito há 150 anos atrás, eu vou montar ele agora, eu não vou ter que montar ele, né? Eu vou precisar atualizar ele nesse sentido. Como se relaciona o teatro e a pedagogia? Teatro é pedagogia. Eles não se relacionam, eles são a mesma coisa. Mas por quê? Porque você faz teatro e você aprende sobre a vida. E é isso. Então, todo mundo que trabalha com teatro aprende alguma coisa nova a cada ensaio e a cada nova apresentação. Para o Laed, o que é o público? O público é o motivo do respeito com a arte. Ele determina a tua arte ou não? Não. Eu espero que ele receba. Receba. Eu espero que ele receba e que julgue, né? Ou não, ou que reconheça como obra, né? Eu dependo do público para que ele reconheça que aquilo que eu faço é arte, porque se ele não reconhece, eu posso gritar e tipo assim, querido, não. E essa relação tua com o público sempre foi uma relação boa? Eu sempre tive, eu me surpreendo às vezes com as pessoas vindo falar comigo, me chamando pelo nome, e eu não faço a menor ideia de quem é a pessoa. Então aí eu percebo que eu sou um pouco mais conhecido daquilo que eu imagino, mas eu prefiro agir como se não fosse. Então isso nos pode provocar que Santa Maria ainda quer pulsar a arte, principalmente no teatro,
E esses rostos desconhecidos. Santa Maria tem uma pujança e tem uma carência, sim. Santa Maria quer de novo, está carente disso, sobretudo agora nesse retorno, né? Quando essa coisa aliviar, eu acho que a gente vai ter um boom de ações artísticas, mas eu acho que os artistas já estão mais preocupados em fazer uma questão mais rua mesmo, sabe? Eu acho que vai trazer um novo habitar à rua, esse retorno da pandemia, que eu acho que é super positivo, assim, porque o povo tem que estar na rua, né? Tem que acabar essa insegurança, esse medo de que a rua é perigosa, de que a rua é insegura. Não, vamos só iluminar tudo e vamos tomar as ruas, que daí não acontece. Exato. Só acontece porque é tudo escuro e não tem ninguém. Se tiver todo mundo na rua, tiver tudo iluminado, vai ser lindo. Para finalizar a nossa conversa, mais a nossa última provocação, que título você daria para o espetáculo da tua vida? Não acaba aqui. Por quê? Porque ficou toda a obra prévia, né, ao fim. Ficou toda a obra prévia ao fim, por isso que não acaba. Obrigada, Laede. Obrigada por essa partilha e principalmente por seguir regando a semente da arte em Santa Maria. Obrigado vocês pela oportunidade. Obrigada. A arte não é finda, não é inerte. Ela se movimenta através do seu tempo, sem receio de retornar ao passado para reconhecer e recontar outros tantos movimentos que a trouxe até aqui. Obrigada pela companhia. Sigamos em movimento para nos encontrar no próximo episódio. Até lá!